As mulheres negras, elas não estão pensando, quando elas se organizam, só em opressões que atingem as mulheres negras. Elas estão pensando em formas de combate a todas as opressões e a um novo modelo de sociedade. Né? Então, foram as mulheres negras que cunharam o conceito da interseccionalidade, que é um conceito que vem sendo estudado há mais de 100 anos pelas feministas negras, mas que ganhou um nome especificamente em 89, quando a Kimberly Crenshaw, que é uma estudiosa estadunidense, utilizou na tese de doutorado dela. E o que é pensar isso? É pensar como que as opressões agem de formas combinadas, como que elas estão subordinadas a uma mesma estrutura e como não dá para a gente combater uma opressão e fortalecer outra. Porque isso é alimentar a mesma estrutura que a gente diz combater. Né? Então, se você é mulher e negra, não tem como escolher contra qual opressão você vai lutar, sendo que o racismo e o machismo te atingem. Então, se você é lésbica, é a mesma coisa. Então, pensar em modos de combate às opressões, de forma a perceber que não tem como a gente pensar essas categorias de classe, raça e gênero de formas isoladas, porque elas estão funcionando dentro dessa mesma estrutura e estão nos colocando em situações de vulnerabilidade. Né? Pensar que uma mulher branca, por exemplo, ela sofre machismo, mas ela pode ser racista. Então, mas essa mesma força que ela está usando, de repente, para me oprimir pelo racismo, vai voltar para ela na questão do machismo. A gente não sai do lugar. Assim, tudo que eu sei de feminismo negro não foi a academia que me deu, foi a militância. Né? Eu não estudei nenhuma teórica negra na faculdade, eu sou da área de filosofia, né? Fiz a graduação e terminei o mestrado recentemente. A gente não estuda nem as filósofas europeias, eu brinco, quiçá as filósofas negras, né? Assim, eu não estudei Beauvoir, por exemplo, na minha graduação. Né? Eu tive que estudar por conta, como não estudei Judith Butler e Angela Davis, Bell Hooks, a teóricas negras, muito menos. Então, foi um trabalho meu de fora para dentro. A lei de cotas é de 2012, algumas universidades já têm há 10 anos, há mais anos. Então, isso é importante. Então, eu convivi com algumas pessoas negras, ainda bem, né? Mas ainda são muito poucas. Né? Ainda mais eu que estou na filosofia, é uma área extremamente branca e masculina. Até na própria história da filosofia. Se invisibiliza até as próprias mulheres nessa história. É uma história bem masculina e que os grandes filósofos que a gente admira tanto falaram sobre as mulheres são coisas assustadoras. Né? Então, já existe essa questão. Né? E isso me incomoda, por exemplo, às vezes chegar na universidade, fazer uma disciplina do mestrado e eu ser a única mulher negra lá. E eu ser a única pessoa que me incomoda com isso. Porque as pessoas elas simplesmente não param para pensar sobre isso. E de eu chegar na universidade e as mulheres como eu estarem limpando os banheiros na terceirizadas e não estarem estudando. E também de lidar com os comentários às vezes, dos seus próprios colegas, né? Eu já ouvi coisas do tipo de, mas por que você está aqui gastando seus neurônios? Você podia estar aí sambando, você podia ter arrumado um gringo para casar. Tipo, colegas seu de mestrado acham que estou te elogiando, falando essas coisas do tipo, né? Mas você é bonita e você podia estar, sei lá, modelando, sambando. Falar, qual escola de samba você sai? Tipo, nenhuma, né? Eu sou filha de militante, né? Meu pai era militante do movimento negro em Santos, né? No interior de São Paulo, era sindicalista, foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. Então, desde muito cedo, eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos e uma irmã, a gente viveu dentro desse ambiente, né? Desde muito cedo. Né? Então a gente nem teve escolha, né? Então desde muito cedo ia para manifestação contra a privatização do porto, ia para manifestação do movimento negro, por isso que eu tenho o nome africano, que foi uma questão do meu pai também da gente ter um contato com a nossa ancestralidade. E aí quando eu tinha uns 19 anos eu comecei a trabalhar numa ONG lá de Santos chamada Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que foi quando eu me encontrei, quando eu falei assim, nossa, é isso. Né? Tá pensando a minha questão, de eu me sentir representada, de eu sentir de eu conhecer a minha história e depois que eu comecei a trabalhar nessa ONG que eu acho que eu despertei para o feminismo negro e fui militar de maneira mais ativa, fui voluntária de um núcleo lá da Educafro em Santos durante alguns anos e comecei a militar mesmo, maneira mais, foi quando eu me senti mais forte, porque eu me senti representada por tantas mulheres negras e de saber da minha história, de reconstruir o que era ser negra para mim, então foi um momento acho que crucial. O mapa da violência de 2015 aponta que a violência contra a mulher negra cresceu 54% em uma década, e contra a mulher branca caiu 9%. A que se deve isso?
Qual é a conjuntura, qual que é a situação do Brasil hoje para que o cenário seja esse? Ao pensar políticas de combate à violência doméstica, não se está pensando na mulher negra, está pensando nessa mulher geral, mas quem é essa mulher geral? Quem são essas mulheres? Então, a mulher negra, por conta do racismo e do machismo, acaba ficando numa situação maior de vulnerabilidade social. Então, é preciso pensar políticas específicas para essas mulheres, que são a maioria das mulheres na sociedade, e pensar que só a lei, muitas vezes, não vai garantir o acesso dessas mulheres à dignidade, porque se você precisa de um advogado, às vezes aí você não tem dinheiro para um advogado, muitas vezes você vai com um defensor público e aí você tem que ficar esperando. Então, a lei ela é importante, inegavelmente, mas de certa maneira a justiça ela acaba beneficiando pessoas que têm um certo privilégio social. E para a gente pensar políticas mais efetivas, a gente tem que pensar a partir da realidade daquelas mulheres, senão a gente continua atingindo só um grupo específico, porque em relação às mulheres brancas diminuiu, ou seja, esse grupo está sendo atendido e as mulheres negras não estão. Então, o quanto que é necessário romper com essa tentação de universalidade e pensar a partir da especificidade de cada grupo. Então, só a lei, ela não a gente tem que pensar a efetividade dessa lei, O que o Estado está fazendo para preparar esses operadores de direito para lidar com isso? Se o Estado está garantindo abrigos, por exemplo, a gente tem poucos abrigos para mulheres, porque aí as pessoas falam, mas é só você largar o seu marido, mas a largar vai para onde? Muitas vezes tem filhos, depende economicamente daquele homem. Então, são várias questões que o Estado acaba não garantindo às mulheres, ela não tem aparatos para que aquela mulher possa sair de uma situação violenta. Não basta só a lei se a gente não garantir toda essa questão, todo esse aparato para que essa mulher possa ter segurança e possa sair dessa situação em segurança. Mas eu acho que é necessário também fazer o recorte de gênero na questão do genocídio da população negra. Quando a gente fala de genocídio, a gente pauta pela questão do jovem negro, que tem que ser pautada mesmo, porque o jovem negro está morrendo mesmo. Mas se o jovem negro morre na mão do Estado em relação à polícia, a mulher negra está morrendo na mão do Estado em relação à saúde. Porque na mortalidade materna são 62% de mulheres negras. A questão da criminalização do aborto. Quem morre são as mulheres negras, então o Estado está decidindo que mulheres vão morrer e que mulheres não vão. Existe um mito, forjado pelo racismo, de que mulher negra aguenta mais dor. Então, as mulheres negras são as que menos tomam anestesia. Tem uma pesquisa da Juliana Werneck, que é uma biomédica da ONG Crioula, que mostra que as mulheres negras são as que menos tomam anestesia, são as que menos ficam dentro de uma consulta com o médico, são menos tocadas pelos médicos. Então, acho que é importantíssimo a gente pautar a questão do extermínio da juventude negra, que acontece, mas também mostrar que as mulheres negras estão morrendo. Acho que é importante, inegavelmente, que se tenha campanhas como essa, porque você, às vezes, faz com que as mulheres se sintam à vontade para falar, Porque a gente é muito criada para o silêncio, para não falar, ou às vezes se sentir culpada pela violência que sofreu. Então, eu acho importante. Mas eu acho que tem um limite, Na época, eu até escrevi um texto chamado Para as Meninas Quilombolas, a hashtag não chega, que é o caso das meninas quilombolas no município de Cavalcante, em Goiás. São meninas negras que desde muito cedo vão trabalhar em casas de família, e nessas casas elas são abusadas sexualmente. E aí, em abril, a Rede Record fez uma reportagem sobre essas meninas, mas logo se esqueceu. Aí, quando foi com a Valentina, num programa Masterchef, num programa de audiência grande, uma menina branca, aí foi todo aquele alcance. Não que não tenha que ter tido, que a Valentina sofreu foi um absurdo. Então, é pensar que essas campanhas são importantes, sim, fazem com que as pessoas se mobilizem, mas elas acabam ficando restritas a mulheres de um certo grupo de privilégio social, porque não é todo mundo que tem acesso à internet. A gente acha que as pessoas dos grandes centros, por exemplo, acham que todo mundo tem acesso à internet. Teve essas meninas de Cavalcante, na comunidade quilombola, de Cavalcante, no interior de Goiás, muitas vezes não vão ter acesso a isso. E como é que a gente faz em relação a essas meninas? As pessoas, às vezes, da esquerda falam, mas vocês não estão pensando na questão de classe. A gente está super pensando na questão de classe, a gente não está pensando ela isolada. A gente está pensando como que ela atua junto com o racismo e junto com o machismo, que é justamente a crítica que muitas feministas negras acabam fazendo a quem tem uma leitura marxista ortodoxa, como a Angela Davis, por exemplo, que é marxista, mas que depois passou a usar a interseccionalidade nos seus estudos por entender que não dá para pensar essas categorias de forma isolada, por entender que o racismo ele indica a classe.
O racismo cria uma grande massa de negros pobres, porque impede uma mobilidade social. O racismo cria uma hierarquia de gênero, coloca a mulher negra numa situação muito maior de vulnerabilidade. E o homem negro gay, né, fica totalmente excluído desse debate também. Né? E o movimento negro, eu percebo que ainda tem muita dificuldade de avançar nesse sentido, de pensar a interseccionalidade. Acaba pensando muito pelo olhar masculino. Que é inegável que o homem negro sofre opressão, nós seríamos loucas de negar isso. Mas ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a opressão. Né? É necessário os homens negros entenderem que se mulheres negras estão morrendo, vítimas da violência doméstica, tem homem negro matando mulher negra. A gente precisa discutir isso. Né? Sair dessa defensiva de, eu já sou oprimida, eu estou morrendo, então não vou pensar. Né? E as mulheres negras ficam como? Né? Então, eu percebo que ainda existe uma grande resistência por parte de homens do movimento negro de entender o quanto que, por mais oprimidos que eles são, porque eles também podem ser agentes de opressão. Né? Então, raça indica classe, né? Gênero informa classe. Então, como que a gente pensa todas essas opressões de formas combinadas, de analisar como que a gente consegue combatê-las, né? E entender como que elas agem e se entrecruzam. E eu acho que é isso que é o pulo do gato. Eu acho que as feministas negras trazem, né, para a gente conseguir entender e fazer um diagnóstico muito mais eficaz da sociedade, né? E parar de privilegiar grupos, porque a gente continua reproduzindo a lógica das opressões até nos próprios movimentos sociais. Né? O movimento negro acaba elegendo o homem negro, o movimento feminista a mulher branca, aí na esquerda também o proletário branco. E quem é o proletário nesse país? Né? E as empregadas domésticas? Né? Como é que a gente pensa todas essas relações?